No início da década de 27 de novembro de 1995, Samuel Rodolfo Barreiras estava trabalhando como segurança em um lugar chamado El Trigal, uma área urbana exterior de Havana City. E quando foi para dentro do seu abrigo, através da janela, ele notou uma luz brilhante se aproximar da localização onde ele estava pelo céu. Samuel percebeu que a luz era algo que parecia uma aeronave, que possivelmente lembrou a ele que podia estar com problemas por não parecer voar regularmente. Então, ele achou que aquilo estava com risco de não estar funcionando bem. A sua surpresa foi maior quando essa forma chegou mais próximo e ele percebeu que era de um disco voador. Ficou pairando praticamente em cima de alguns edifícios próximos. Com medo, ele observava então o objeto, até para aquele ângulo onde ele estava, perceber que havia afetado ele de alguma forma. Ele estaria então com o corpo totalmente paralisado, pessoal. Ele não conseguia mover um músculo, segundo seu relato. Então, o OVNI fez algumas manobras de voo a fim de descer, aterrissar no centro de uma pequena praça que estava no meio deste complexo de pequenos prédios ali ao redor de onde ele estava. Lentamente, a nave desceu pairando e a cerca de meio metro acima do chão, ela parou, ela se estabilizou. Devido ao choque da testemunha, e que ainda referiu, ainda está incapaz de se mover, mas que podia observar fora das janelas enquanto a nave estava pousando nas proximidades, ele refere que chegou a não ver qualquer trem de pouso, por exemplo, como pernas que descesse e fizesse um toque no chão. O UFO, ou o OVNI, estava simplesmente flutuando acima do chão, completamente imóvel e estável. Um minuto se passou e uma escotilha se abriu para cima, a partir da parte inferior da nave. Esta porta, ou escotilha, não era inicialmente visível ou perceptível por Samuel, quando, por exemplo, no momento que a nave estava sobre ele. Parecia que não havia porta nenhuma ou dobradiça nenhuma ali. Então, o seu relato continua dizendo que uma entidade surgiu a partir desse interior da nave. Samuel falou que era um tipo humanoide, braço, pernas e cabeça, e era um pouco maior do que uma pessoa comum. Notou que seus movimentos eram, porém, bem robotizados quando se comparado a uma pessoa normal se movimentando. Essa entidade saiu da nave e foi na direção onde o Samuel estava paralisado, né? Ele percebeu seu medo crescendo, instintivo, e até pensou em quebrar uma janela para usar como vidro, como uma arma para se defender, mas, como dito, ele não conseguia se mover. Felizmente, a quase 10 metros de distância do local onde Samuel estava, a entidade fez uma curva em direção diferente e foi inspecionar simplesmente outra área, como se perdesse o interesse na testemunha. Ele observou então que essa entidade poderia ser vista com mais cuidado, com mais detalhes. Então disse que estava vestido uma roupa escura, apertada, que parecia ter um certo brilho. Ele notou a forma incomum da sua cabeça e que tinha grandes olhos escuros. Também declarou que não tinha certeza, mas seus olhos pareciam semelhantes a um diafragma de uma câmera fotográfica. A entidade ficou parada durante uns 15 minutos observando, estudando o local, até refazer seus passos e voltar tranquilamente para a nave. A escotilha, então, foi fechada imediatamente e alguns segundos depois a parte inferior da nave se iluminou. Ela começou a ficar toda incandescente e houve um barulho, que Samuel comparou a turbinas. Então, a testemunha descreveu, com base na alta luminosidade e o som do zumbido que ele ouviu, com um som alto, de tom alto, que lembrava o som de abelhas.
A nave começou a subir lentamente e, enquanto um círculo de luzes azuis fosforescentes ao redor do objeto foram ganhando intensidade e ainda mais força, né, incandescente para os olhos de Samuel. Uma vez que a nave ficou então paralela ao telhado do edifício mais próximo, em uma fração de segundos, ela disparou em uma velocidade impossível. Parecia que desapareceu instantaneamente a partir do local onde tinha acabado de ser vista. Logo após a partida desse OVNI, Samuel ganhou então o controle de seus movimentos e foi capaz então de controlar seu corpo mais uma vez. Ele rapidamente procurou um pedaço de papel, com medo de esquecer, e começou a esboçar a nave e os detalhes que ele tinha acabado de testemunhar.